Como o Minato dominou o modo Kurama? O modo Kurama é uma das transformações mais insanas de todo o universo de Naruto. Mas tem uma pergunta que muita gente faz até hoje. Como é que o Minato, depois de ser revivido, já apareceu dominando esse modo como se fosse algo natural? Você pode até pensar que foi um furo de roteiro, mas não é nada disso. A verdade é que a obra explicou sim, só que foi de forma sutil, e eu aposto que você nem percebeu. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, que é aquilo que você provavelmente deixou passar batido. E eu tenho certeza que eu vou explodir a sua mente com essa explicação. Duvida? Então vem comigo. Em Naruto isso acontece o tempo todo. O Kishimoto joga a informação lá atrás, bem escondida, e só vai usar essa peça do quebra-cabeça lá na frente, centenas de capítulos depois. Aí você esquece o que viu e acredita que foi um furo de roteiro, quando na verdade não foi. E o caso do Minato com o modo Kurama é exatamente assim. Todo mundo enlouqueceu quando o Minato utilizou o modo Kurama a primeira vez na Quarta Grande Guerra Ninja. E isso não dá pra negar, já que o próprio Naruto ficou de boca aberta. Se o próprio Naruto reconheceu esse feito, quem é você pra não pagar pau? O Minato é mito demais, fala sério. Só que agora presta muita atenção em tudo que for aparecendo na sua tela daqui pra frente. É normal a galera que tá assistindo não prestar atenção no que tá sendo mostrado na tela e só naquilo que é dito. E por consequência, a maioria acaba perdendo a informação principal. Mas tudo que eu for te mostrar daqui pra frente é sim canônico. Não é achismo e nem teoria aleatória. Todos os fatos apresentados serão sim de acordo com a obra. O modo Kurama foi mostrado pela primeira vez lá no arco do treinamento do Naruto com Killer Bee. E foi o Killer Bee que explicou como Naruto podia utilizar o poder do Kurama sem ficar dependendo dela o tempo todo. Porque convenhamos, ficar pedindo chakra pro Biju a todo momento é simplesmente humilhante. Para isso Naruto tinha que dar dois passos importantes. O primeiro, ele precisava vencer o próprio ódio interno, porque as bijus são feitas praticamente de puro ódio. Então alguém dominado pelo mesmo sentimento nunca conseguiria controlar uma biju, ou seja, o Naruto teve que se aceitar de verdade primeiro. Depois disso, ele partiu para uma luta contra a própria Kurama. E após derrotar o Kurama em um combate incessante, o Naruto fez o que chamamos de cabo de guerra. Com esse cabo de guerra, ele consegue arrancar uma parte do chakra da biju, e esse chakra acaba sendo selado em um compartimento dentro de si mesmo. Ou seja, o Naruto podia acessar esse chakra quando bem entendesse, sem precisar pedir permissão. Eu sei que você ficou confuso, mas imagina o seguinte. O Naruto tirou uma porção de chakra da Kurama do selo original e guardou em outro lugar em seu corpo. Mesmo contra a vontade, a Kurama continuava alimentando esse chakra separado, e sempre que o Naruto ativava o modo, ele deixava o próprio chakra mais exposto. A Kurama então puxava esse chakra de volta e assim continuava o cabo de guerra, mas esse processo só acontecia quando o modo estava ativo. E é aí que nasce o chamado modo de chakra, ou para muitos fãs, o modo MK1 do Kurama. No caso do Minato, o processo foi quase idêntico ao do Naruto. Ah, Emanuel, mas o Minato estava morto, como que ele lutou contra o Kurama? Calma, jovem gafanhoto, que a gente já chega lá. O que importa é entender que o mesmo passo era necessário, enfrentar o chakra do Kurama e fazer o tal cabo de guerra, para só então depois conseguir armazenar esse chakra em uma parte específica de si mesmo. E você lembra daquela cena clássica onde o Orochimaru invade Konoha? Naquele processo ele tentou invocar o terceiro caixão com seu Edo Tensei, mas acabou falhando. Naquela época muitos fãs acreditaram que foi o Hiruzen que acabou impedindo o processo da invocação do Edo Tensei naquele momento, mas não foi bem isso que aconteceu. Mas isso era apenas fachada, já que não é exatamente assim que acontece de fato no mangá. E essa informação foi confirmada lá no episódio 264, chamado Os Segredos do Edo Tensei. Nesse episódio, o Kabuto revela pro Obito que, na verdade, aquele caixão que o Orochimaru tentou invocar era sim do próprio Minato, o quarto Hokage, mas que ele não conseguiu invocar por um motivo simples: a alma do Minato estava selado dentro do Shinigami. Ou seja, os selos do Hiruzen não surtiram efeito algum naquela cena. E agora começa a grande revelação. Existem duas explicações principais de como o Minato conseguiu utilizar o modo Kurama. Mas antes de eu te contar essas duas, já arrebenta o Rasengan no like e se inscreve no canal para estar me fortalecendo. E claro, hypa também esse vídeo porque ajuda bastante. Quando o Minato utilizou o Shiki Fujin, o Jutsu do Ceifeiro da Morte, para selar apenas a metade do Kurama dentro do Naruto, ele dividiu esse chakra em duas metades. A metade Yin ficou selada dentro dele mesmo, e a metade Yang foi colocada dentro do Naruto com selo de 8 pontos.
Em seguida, o Minato teve sua alma selada dentro da barriga do Shinigami, e é justamente aí que mora o segredo. No capítulo 124 do mangá, que tá aparecendo na sua tela nesse exato momento, o Hiruzen explica o que acontece quando se usa o selo do ceifeiro. Segundo ele, tanto o usuário quanto a alma que foi selada são levados pro interior do Shinigami, e ali dentro daquela prisão espiritual, essas almas ficam presas lutando uma contra a outra por toda a eternidade. Ou seja, do mesmo jeito que o Naruto teve que lutar contra o Kurama Yang, o Minato teve que fazer a mesma coisa com o Kurama In. Só que isso acontece dentro da barriga do Shinigami. A diferença é que o Minato passou anos e anos lutando contra o próprio Kurama, totalmente diferente do Naruto, que dominou esse poder rapidamente após alguns combates com a Biju. E felizmente para nós fãs do Minato, quando o selo foi rompido pelo próprio Orochimaru, o Minato foi liberto junto com outros 3 Hokages, e é exatamente isso que revela o verdadeiro motivo do Minato já dominar o modo Kurama. Mas calma que não acabou, porque tem mais informação vindo por aí. Se baseando no fato de que o Minato lutou contra o Kurama por muitos anos, até que o selo então foi rompido pelo Orochimaru na Quarta Grande Guerra Ninja, fica explícito que é exatamente esse o verdadeiro motivo por trás do Minato ter dominado o modo Kurama. Ou seja, do mesmo jeito que o Naruto teve que lutar contra o Kurama Yang dentro dele, o Minato também passou anos e anos batalhando contra o Kurama In dentro da barriga do Shinigami. E é exatamente isso que revela o verdadeiro motivo do Minato já dominar o modo Kurama. Mas calma que não acabou por aí, calma aí. Uma coisa é o Minato ter dominado o modo Kurama da mesma forma que o Naruto fez, mas a gente ainda precisa falar sobre como o Minato demonstrou que tinha uma relação amigável com o Kurama In. E aqui tem 2 pontos que a gente precisa destacar. E no final é você quem vai decidir com qual das 2 interpretações você concorda mais. A primeira diz que o Minato desenvolveu essa amizade com o Kurama In ao longo dos anos que eles ficaram presos lutando. Afinal, como o próprio Hiruzen explicou, as almas seladas ali dentro ficariam se odiando e batalhando eternamente. E como eu expliquei no começo do vídeo, o Killer Bee havia alertado Naruto sobre o ódio que ele tinha dentro de si mesmo. Ou seja, antes de dominar o chakra de uma Biju, a pessoa precisa vencer o seu próprio ódio, senão nunca vai conseguir controlar esse chakra. E foi isso que o Minato parece ter feito, porque a gente vê que a Kurama In fala com ele numa boa. E isso acontece mesmo antes da conexão formada com a Kurama Yang no plano mental do Naruto. Agora vem a segunda explicação, e essa vai na direção contrária dessa que eu acabei de explicar. Segundo essa ideia, o vínculo entre o Minato e a Kurama In na real não foi mérito dele, e sim do Naruto. Porque antes mesmo do Minato ser revivido com Edo Tensei, o Naruto já tinha criado uma amizade profunda com a metade da Kurama Yang. E lembra no final da guerra que o Naruto perde essa metade Yang? Basicamente, após esse acontecimento, o Obito transfere para ele a metade In, aquela que estava com o Minato. E como essa parte é a Kurama In, surge uma revelação interessante. As 2 Kuramas, In e Yang, compartilham as mesmas memórias, ou seja, elas lembram de tudo o que a outra já viveu. E isso fica claro numa cena de flashback da Kurama In, que a gente vai colocar aí na sua tela agora. Durante a luta do Naruto contra o Sasuke no Vale do Fim, a Kurama In lembra de experiências que a Kurama Yang viveu. E aquele flashback que passa diante dos olhos da Kurama In são lembranças da Kurama Yang, ou seja, as 2 partes estão conectadas de verdade, pelo menos em termos de memória. E querendo ou não, isso muda tudo, porque quando Naruto criou um laço de amizade com a metade Yang da Kurama, esse laço também alcançou a metade In. E sem mais ódio entre elas, não havia motivo para Kurama In ser hostil com Minato. Pelo contrário, ela aceitou ajudá-lo na guerra sem resistência. Como o Minato já tinha dominado o modo Kurama na barriga do Shinigami, o laço de amizade entre ele e a raposa só facilitou ainda mais o uso do modo durante a guerra. Tanto é que ele chega já utilizando o modo MK2. E o modo Kurama 2, como a gente sabe, só é possível com a total cooperação da Kurama. E foi exatamente isso que o Naruto mostrou quando chegou nesse estágio. Mas aí vem um grande detalhe. Na segunda interpretação, exige sim uma divergência que a gente precisa entender. Lembra do episódio 372? Aquela em que os Hokages revividos chegam no campo de batalha? Logo que o Minato ativa o modo Kurama, não é só o Naruto que fica surpreso. O próprio Kurama Yang também demonstra uma certa surpresa, e essa cena tá passando exatamente agora na sua tela, onde o Kurama diz as seguintes palavras, abre aspas: "Nunca pensei que o Minato faria o mesmo." Ou seja, o próprio Kurama Yang não imaginava que o Minato fosse capaz de dominar aquele modo como o Naruto fez. O que deixa claro que ainda não existia uma conexão mental entre a Kurama In e a Kurama Yang. E não, essa conexão não é automática, e isso fica ainda mais evidente logo depois. Quando Naruto e a Kurama Yang entram no plano psíquico do Minato e da Kurama In,
Eles precisavam comunicar o plano que tinham para salvar todo mundo na Quarta Grande Guerra Ninja. Se a ligação entre as duas Kuramas fosse de fato automática, a Kurama In já saberia de tudo e poderia passar as informações para o Minato, mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, apesar de serem duas metades da mesma Biju, elas não têm basicamente ligação alguma, pelo menos não de memória. A conexão entre elas só acontece quando há um compartilhamento de chakra direto, e essa conexão se dá justamente no momento em que elas tocam seus punhos. A cena mostra claramente o chakra das duas Kuramas se interligando nesse momento, e é ali que tudo acontece, desde a transferência de memórias até a sincronização total do plano traçado pelo Naruto. A partir dali, tanto a Kurama In quanto a Kurama do Minato passam a entender toda a estratégia, e isso fecha a linha do tempo da cooperação. Depois de tudo isso, fica evidente: o Minato é sim de fato um gênio nato, uma verdadeira lenda no mundo ninja, e isso é inegável. Mas aí eu pergunto pra você, qual dessas duas interpretações você acha que é a mais viável e a que faz mais sentido? Foi mérito total do Minato, que conquistou a amizade do Kurama ainda na barriga do Shinigami? Ou o grande responsável por tudo foi o Naruto, com toda a sua trajetória até ali? Já deixa sua opinião nos comentários e, claro, se você chegou até aqui é porque você provavelmente gostou bastante desse vídeo. Então, eu só te peço uma coisa, meu jovem gafanhoto: se inscreve no canal, hype esse vídeo, deixa o seu like e, o mais importante, ativa o sininho das notificações para você estar recebendo os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E diferente da grande maioria dos canais que criam teorias sem base nenhuma, aqui eu vou te mostrar apenas a verdade, fato em cima de fato. E pegando carona com Hiraishin do Minato, eu te espero no próximo vídeo. Fui!